Amém. Mais uma vez eu saúdo a todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só aos presentes aqui, mas os demais irmãos que estão espalhados por aí afora, que estão nos assistindo. Recebam essa nossa saudação hoje, nossos irmãos aqui do Rio de Janeiro. E indo direto ao assunto, a nossa lição hoje é justamente Tiago, capítulo 4. Nós estamos ainda no livro de Tiago, estamos aprendendo, porque a palavra diz para a gente ensinar o que sabe e aprender o que ensina. Então a gente ensinando aprende. Então vamos ver lá, Tiago, capítulo 4, o que nos ensina Tiago hoje, nessa manhã bonita do Santo Sábado, dia do Senhor. Então, Tiago, capítulo 1, 4 diz: antes de começarmos a leitura, o título dessa lição de hoje é o seguinte: devemos resistir às paixões. Devemos resistir às paixões. Então ele começa dizendo: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então aqui é um texto bíblico exclusivamente para os nossos membros. Cada um em particular receba esse ensinamento de Tiago. E quais são esses membros nossos que guerreiam entre eles? Primeiramente, a nossa carne. A nossa carne, ela combate contra o espírito. É uma guerra. Mas aí vem mais. Vê o nosso coração pensando bem e pensando mal. Tudo procede do coração. Vê os nossos olhos. Nós olhamos para o que é bom e para o que é mal. Vê o nosso pensamento. Ninguém pode fugir do pensamento. E o pensamento pensa coisas boas e coisas más. Existem momentos que o nosso pensamento se confunde com a nossa alma. Porque alguém pode pensar que a alma é independente do corpo, mas não é. É corpo, alma e espírito em um só. Então há momentos que o nosso pensamento se confunde com a nossa alma. Mas o que mais é são nossos membros, as nossas mãos. Com as nossas mãos nós fazemos também o bem e o mal. E os nossos pés também. Os nossos pés também nos levam a determinados lugares, nos levam a situações. E também a Bíblia diz no outro lugar, falando dos pés, ela diz que os nossos pés são ligeiros para fazer o quê? Se fosse o bem, seria bom. Se os nossos pés são ligeiros para fazer o mal. Então são esses membros aí que Tiago está nos ensinando hoje, nessa manhã, dizendo para nós que as nossas pelejas, as nossas guerras vêm justamente dos nossos membros. E cada um deve, em particular, sentir isso na pele, como diz as pessoas. Ah, eu senti na pele. Ah, eu estou sentindo na pele. Pois é isso. É você sentir que o seu espírito quer a parte espiritual, mas ao mesmo tempo a sua carne, o seu corpo quer outra coisa. E é uma guerra. Versículo 2, irmão Eudes. E o 2 diz, olha o que é que o 2 diz: cobiçais e nada tendes. Então se cobiça com o quê? Com os olhos, com o pensamento, com o coração. Mas enquanto você está cobiçando, você não consegue. Se você cobiçar ou desejar uma coisa boa, peça a Deus.
Não fique só cobiçando, botando o olho grande naquilo. Por falar em olho grande, vou falar uma coisinha aqui para vocês, fora do contexto aqui. Tem uma placazinha por aí que diz assim: se tu tem o olho grande, por que não vê Jesus? Quer dizer que o olho grande só é para ver o que não é bom, e o olho é tão grande que não dá para ver Jesus? Pois bem, voltando aqui à lição, diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Está aí. Enquanto nós ficamos só na cobiça e na inveja, não vamos alcançar. Mas se deixarmos aquilo de lado e buscarmos em Deus forças para alcançarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, o Senhor nos dá, desde que seja para um fim, seja para um objetivo bom. Pedir as coisas para o mal também não é bom. E o que mais? Cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Nós ficamos só no combate, ficamos na guerra, não partimos para a ação, não partimos para a atitude, fazer aquilo que é bom, pedir a Deus o que é bom. Nós ficamos nessa guerra só. Nós temos que ter o quê? Decisão. Queremos uma coisa boa? Queremos. Então vamos partir para a decisão. E vamos pedir a quem? A Deus, a Jesus. Somente Ele poderá nos dar. Porque é o seguinte, no capítulo 15, versículo 5 de São João, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas vamos pensar nas coisas que nele pedir, coisas que venham nos ajudar. Ajudar individualmente, ajudar coletivamente, enfim, coisas boas. Se não alcançarmos, é porque não é da vontade de Deus. Vamos pedir as coisas, mas deixando uma reserva para Deus, se for da sua vontade. Vamos ver mais, irmão Eudes. Está aí o 3. O 3 é uma continuação. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. É muito interessante isso aqui. Pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir. Pedimos mal, para gastardes em vossos deleites. Se pedimos fortuna, se pedimos riqueza, se pedimos bem-estar, mas se não for para um uso próprio, para um uso bom, para um uso adequado, e se Deus não nos der, é porque a finalidade, o objetivo que nós pedimos não é para o bem. E aí então não recebemos. Para gastar nos nossos deleites, nas nossas farras, nas nossas festas, nas nossas alegrias. Se Deus não nos der, é porque não sabemos pedir. 4. E o 4 diz, agora tem duas palavras aqui interessantes, né? A gente pode até pensar que elas estão fora do contexto, porque Tiago vem trazendo um assunto sobre pedir e receber, pedir o que é bom, etc. Mas agora Tiago sai fora um pouco, com essas duas primeiras palavras: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Se nós pedimos para ter amizade com o mundo, é contra Deus. E por que somos chamados aqui de adúlteros e adúlteras? Essa palavra adúltero e adúlteras, ela não cabe somente para um ato ilícito, somente para a quebra do 7º mandamento. Não é isso. Quando nós praticamos idolatria,
nós estamos praticando adultério. Está escrito, idolatria e adultério é a mesma coisa. Se nós amamos o mundo e deixamos de amar a Deus, estamos praticando um adultério. Porque nós estamos saindo fora do mandamento que diz, não adulterarás. Mas é só físico? É uma união ilícita, física? Não. Se nós trocamos o mundo por Deus, nós estamos cometendo um adultério. Se nós trocamos a adoração a Deus por vaidade, também estamos cometendo adultério. E Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer que nós sejamos um povo honesto, sincero, primeiramente com Ele e depois com a gente mesmo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Trocar Deus pelo mundo é um adultério flagrante, é um adultério público, visto por todos. Mas então, diz a palavra, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não pode ter as duas coisas. Não pode ter a amizade de Deus e a amizade do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Mas ninguém pode, Jesus disse, palavra de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Se nós amamos o mundo, precisamos saber que estamos nos constituindo inimigos de Deus. E não é bom ser inimigo de Deus. É bom ser amigo. Ser como Abraão. Ah, Abraão, hein? Abraão. Em 3 lugares, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Que Abraão foi amigo de Deus. E Deus mesmo diz, Abraão, meu amigo. Agora Jesus faz uma promessa para nós. Jesus faz uma promessa para nós. Ele diz que nós não somos mais somente amigos. Somos filhos. Ou somos filhos e somos amigos. Porque muitas vezes o filho não sabe os segredos do pai. Mas quando se trata de amigo, não tem segredo. Jesus faz essa promessa para nós. Então, devemos procurar ser amigos de Deus, de Jesus, enfim. Versículo 4 agora, 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Olha, esse aqui é um texto polêmico. É um versículo pequeno, mas é polêmico. Sabeis por quê? Porque tem uma tradução, nós não vamos usar ela hoje. Tem uma tradução que diz assim: o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes. Então, essa tradução não é boa. Por quê? Deus não tem ciúme. Mas por que Tiago diz, o Espírito que em vós habita é o nosso espírito, é a nossa carne, é o nosso pensamento, é o nosso coração, são os desejos carnais. Mas Deus não tem ciúme. Ciúme não é de Deus. Ciúme é fruto da carne. Mas o que é ciúme em si? O que é ciúme? Ciúme, o dicionário diz que ciúme é medo de perder alguma coisa. Se eu tenho medo de perder minha Bíblia, eu tenho ciúme dela. E assim por diante. Qualquer um de nós que temos medo de perder algo, temos ciúme daquilo. Mas isso é nós. Deus não. Mas o que é que Deus tem?
Se nós temos ciúme, e Deus tem o quê? Precisamos saber. Se a gente trocar Deus por uma imagem de escultura, o que é que ele vai ter? Eu já disse que ele não pode ter ciúme. Ciúme não é de Deus. Mas ele vai ter uma coisa aí interessante. Se nós trocarmos Deus, ou se deixarmos de adorar a Deus e adorarmos uma imagem de escultura, vai ter uma coisa aí. Vamos ver o que é? Vamos aprender essa. Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 21. Vamos ver. Se o Jorge Horácio estivesse aqui, ele ia dizer: aprendi essa. Deuteronômio 32 e versículo 21. Vamos aprender o que é que Deus tem quando a gente adora uma imagem de escultura e não adora a pessoa dele. Está aí. Zelo. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca, e os despertarei a ira. Está aí. O que é que Deus tem por nós? Zelo. Isso é que nós devemos ter também pelas coisas que nós gostamos. Eu gosto muito da minha Bíblia. Tem uns 30 anos já que eu tenho essa Bíblia. Coloco até esse plásticozinho aqui para não perder esses retalhos que tem aqui dentro. Então eu devo ter o que por ela? Zelo. Cuidado para não perder. Agora, ciúme não é de Deus. Vamos ver uma prova de que o ciúme não é de Deus. Veja aí, irmão Eudes, Números, capítulo 11 e o versículo 29. Números 11, 29. Antes eu vou contar essa história. Deus mandou que Moisés escolhesse 70 anciãos entre o povo de Israel para ajudar Moisés no dia a dia, cuidando do povo. E Moisés escolheu 1, 2, 3, 4, até os 70. Mas o Senhor Deus mandou que juntassem todos ali para ele repartir com aqueles 70 o Espírito que Deus tinha dado para Moisés. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava concentrado somente em Moisés até ali. E agora aqueles 70 iriam trabalhar com o quê? Então Deus não mandou outro Espírito não. Do mesmo Espírito que Deus tinha dado para Moisés, dividiu com aqueles 70. Aconteceu que 2 daqueles 70 não estavam presentes ali na hora. Só estavam ali 68. 2 não estavam ausentes. Mas quando o Espírito que estava em Moisés, Deus dividiu sobre eles, aqueles 2 estavam lá fora, foram agraciados também com o Espírito e começaram a profetizar lá no arraial. Aí alguém correu e veio avisar para Moisés: Senhor meu, veja o 28, irmão, eu disse, 28 e o 29. Primeiro o 28, olha aí. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-o. Mas vamos pegar a história, trago o 27, irmão. Olha, contar a história como ela foi, para vocês entenderem. Então correu, os 2 receberam também lá o Espírito e começaram a profetizar. Então correu um moço, foi até lá onde estava Moisés e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetiza no arraial. Querendo dizer o seguinte: eles não estavam aqui para receber, e receberam lá fora
foi contar para Moisés, para causar em Moisés, para suscitar em Moisés o quê? O ciúme. 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, falando com Moisés, Senhor meu, Moisés, proíbe esses dois lá de falarem, de profetizarem. E a resposta de Moisés foi essa, 29. Fechamos o assunto. Então Moisés disse, porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Está aí. Aqueles dois receberam, não estavam presentes. Mas um outro que viu, veio contar para Moisés, para suscitar em Moisés, para incitar, suscitar ciúme em Moisés. E Moisés, em vez de ficar furioso, não. Moisés não queria só para ele, Moisés não era egoísta, deu essa resposta muito satisfatória que serve para nós hoje, nessa manhã aqui. Moisés disse: tens tu ciúme por mim? Quem dera, ou tomara, que todo o povo do Senhor fossem profetas. Não seria bom que todo mundo fosse profeta? Seria. Todos fossem profetas. Que o Senhor lhes desse do seu Espírito para todos. Mas para quem é que Deus dá o seu Espírito? São pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente precisa saber. Vamos ver aí, irmão Eudes. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 29. Vamos ver para quem é que Deus dá do seu Espírito. Moisés queria. Veja o 32, irmão. 4:32. Não é esse aí, não. Veja 4:32. Moisés queria que todos fossem profetas. Mas vamos ver para quem que Deus dá o seu Espírito. 4:32. Também não é. 4:29. Senão vou ter que abrir a minha Bíblia. Se eu abrir, nós vamos encontrar agora mesmo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 é o 5. Vamos encontrar agora mesmo. Está vendo como é que são as coisas? É 5:32, irmão Eudes. Estava pertinho. Eu falando 5, mas é 5:32, está aí. Disse Pedro. Pedro disse: e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe... A palavra fica com vocês, a palavra final. Deus deu àqueles que lhe... Está aí. Está vendo? Olha, o Espírito Santo é algo tão sublime, que merece obediência para poder receber. Pedro foi muito objetivo. Nós somos testemunhas acerca dessas coisas. E também o Espírito Santo é uma testemunha que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mas ainda há pouco, deixando esse assunto aqui, ainda há pouco eu falei que o ciúme não é de Deus. E ficou provado. Se o ciúme fosse de Deus, Moisés teria aceitado
aquela insinuação de ciúme. Mas Moisés disse: não, tens tu ciúme por mim? Querendo dizer, não precisa ter ciúme de mim, não. Eu quisera que todos fossem profetas. Mas eu disse também ainda há pouco que o ciúme não é de Deus, que o ciúme é da carne, é coisa nossa. Deus não tem ciúme, Deus tem zelo. E quem é que tem ciúme? Ou seja, como é que é o ciúme? Vamos ver uma prova de um ciúme violento. Irmão Eudes, veja aí, Provérbios 6 e versículo 34. Provérbios 6, 34. Uma prova de ciúme violento. Está aí. Provérbios 6, 34. Porque furioso é o ciúme do marido. É de Deus ou é do marido? É do marido. O ciúme dele por quem? Pela esposa. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Está aí. E muitas vezes, esse ciúme, quando ele é possessivo, tem ciúmes controláveis, né? Controláveis. Que a gente pode dizer que é zelo, pode dizer que é cuidado. O esposo tem cuidado da esposa, a esposa tem cuidado do esposo. O pai tem cuidado com o filho, tem ciúme do filho, tem zelo pelo filho, está tudo bem, é um ciúme controlado. Mas quando esse ciúme entre pessoas se torna um ciúme possessivo, com medo de perder, como eu disse no princípio, é o que o dicionário diz. O dicionário diz que ciúme é medo de perder alguma coisa. Então, se esse ciúme se torna possessivo, aí a pessoa já parte para outro lado da questão. Às vezes mata, saiu do controle, ele fugiu do controle, ele não se controlou, ele não se dominou, porque o ciúme que está nele dominou a sua pessoa e ele partiu para a morte. Mata a esposa. E é amor isso aí? Não é. Às vezes mata a pessoa com quem ele está com ciúme dela. Também isso aí não resolve o problema. Bom, meus irmãos, então, deixando essa questão do ciúme, só dizendo que Tiago 4,5 fala: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Então esse Espírito é o nosso, da carne. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não tem ciúme. O Espírito de Deus tem o quê? Zelo. Pois bem, agora o versículo 6. O 6 diz: antes, se é de ter ciúme, antes da maior graça, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Olhe, a melhor coisa para o cristão é ser humilde. Sem humildade ninguém vai a lugar nenhum. Sem humildade nós não conseguiremos nada. O que nos leva aonde nós pretendemos ir ou chegar é a humildade. A palavra diz: diante da honra vai a humildade. Então Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aos humildes está reservado o reino de Deus. Deus diz, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, porque deles é o reino dos céus. São ensinamentos para nós. Versículo 7, irmãos. Agora sim, sujeitavos a Deus, e Ele... Sujeitavos a Deus? Não. Sujeitavos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é isso ou como é que é isso? O inimigo, ele está sempre ao nosso lado, nos perseguindo,
nos levando a ter ciúmes, nos levando a ter revolta, nos levando a ter pensamentos maus. Tudo isso é obra do inimigo, mas nós precisamos estar submissos ou sujeitos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com que podemos resistir ao diabo? Qual é a nossa arma mais forte que nós temos para resistir ao diabo? Primeiramente a palavra. Depois da palavra, a oração. O inimigo não resiste à oração. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Se você estiver sempre aos pés do Senhor Jesus, orando, lendo a palavra, o inimigo não gosta de você não. Ele vai embora. Então devemos fazer isso. Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O 8. Chegai-vos a Deus, tá aí, através do que? Da leitura e da oração. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Isso aqui é uma lição muito boa, sabe por quê? Porque Deus, é o que está escrito, Deus só está conosco enquanto nós estamos com Ele. Deus não fica conosco todo dia, toda hora, todo momento, não. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Se nós estivermos sempre junto dEle, Ele estará sempre junto conosco. Mas eu estou falando. É melhor a gente ver esse versículo, não é? Não é melhor? Então vamos ver esse versículo. 1 Crônicas, capítulo 15, e o versículo 1 e 2. Se não for primeira, segundas Crônicas. Veja logo segunda, irmão Eudes. Você tem muita habilidade aí. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Segundas Crônicas 15, 1, 2. Vamos ver. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, o rei. Aquele era o profeta, foi ao encontro do rei Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Porque a gente só falando não é bom, não é? Eu gosto sempre de falar e mostrar. Então está aí uma grande lição para nós hoje, nessa manhã. Vou repetir. Saiu ao encontro de Asa, era o rei, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, as duas tribos. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, ele vos deixará. Qual será a nossa opção aqui? Estar sempre junto com o Senhor ou deixar o Senhor? Se deixar o Senhor, Ele nos deixa. Se estivermos sempre ao lado dEle, Ele estará também sempre ao nosso lado. O Senhor Jesus prometeu isso. Nesse versículo que o irmão Júlio leu ainda há pouco, o Senhor Jesus prometeu. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas se nós estivermos também com Ele. Vamos voltar lá novamente, irmão Eus. Agora é o versículo 7, 4, 7, 4, 8. Sim, já passamos pelo... Agora é 4, 7, 8. Tiago 4, 7, 8. Deixa eu ver a hora para não passar da hora. Ih, já passamos da hora. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Eu disse ainda há pouco que os nossos membros é quem guerreiam dentro de nós. A guerra, a peleja é dentro da gente mesmo. E está aqui: limpai as mãos, pecadores. Nossas mãos muitas vezes estão manchadas de sangue. Precisamos limpar essas mãos. Não é porque nós matamos alguém e ficamos com as mãos manchadas de sangue, mas nossas maldades. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificar o coração. Se o coração está manchado, se o coração está contaminado, se o coração está pervertido com alguma coisa, então é hora de duplo ânimo, ou seja, 2 vezes, duplo ânimo, purificar o nosso coração para estarmos com o Senhor e o Senhor poder estar conosco, porque é uma verdade: se o buscarmos, acharemos; se o deixarmos, Ele também nos deixará. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Amém.